Queridos, nós estamos falando o Apocalipse, né, o tema da conferência, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Quero ressaltar, repetir aqui aos irmãos que não é propósito dessa conferência ter um estudo exaustivo do Apocalipse, explicando pormenores, por exemplo, quem são os 7 Espíritos de Deus, quem são os 7 anjos, as 7 vozes, os 7 trovões, o que são os 24 anciãos. Não temos tempo para isso. Nós teremos, na verdade, um estudo do Apocalipse a partir da próxima quarta-feira. Você poderá vir quarta-feira que vem, sem falta, onde nós ali vamos começar capítulo 1, capítulo 2, 3, várias quartas-feiras, 6 meses, até 1 ano, quem sabe, aqui tirando as dúvidas, falando a esse respeito. Nesta conferência, estamos abordando os 4 arrebatamentos de João, por isso dizemos uma visão quadridimensional, ou seja, são 4 arrebatamentos em que João é levado em espírito para que ali ele contemple a vitória do Cordeiro. A vitória de Jesus Cristo com a sua noiva, de maneira que de uma visão para outra, quanto mais nós adentramos esses arrebatamentos, são 4, agora vamos falar da terceira visão, que é o terceiro arrebatamento, essa visão da vitória vai se abrindo e ganhando uma dimensão cada vez maior diante dos nossos olhos. Na sexta-feira, mostramos ali o Cristo vitorioso entre os 7 candeeiros de ouro, como que na primeira visão, ali já consola a igreja, já leva à igreja uma palavra de confirmação a respeito do Cristo de Deus, como que dizendo à igreja que ela continuasse, que ela perseverasse, porque o Cristo de Deus, aquele que esteve morto, tornou a viver, tem as chaves da morte e do inferno, e ainda que toda a igreja morresse fisicamente, tinham a certeza e a garantia e a promessa da ressurreição e do reino de Jesus Cristo. Vimos pela manhã, hoje pela manhã, os 7 selos, como que o Pai, naquela cena nos céus, tinha ali um livro na mão, o livro que é o livro do Apocalipse, é o que está no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º selo, aquele livro da escatologia divina, o livro da economia escatológica de Deus, contém o modo como Deus vai julgar, como ele vai concluir a história ali, essa grande história de rebelião, como foi dito, que começou na eternidade passada. Irmãos, um dia começou uma grande rebelião no céu contra Deus, rebelião essa que foi transferida para a terra, e que vem se desenvolvendo, e hoje nós vamos observar como que você não tem como ficar neutro. Ou você estará de um lado, ou você estará de outro. Não existe meio termo. Vamos hoje chegar até o vale da decisão, em que todos haverão de decidir de um lado ou de outro, e onde ali o reino efetivamente será decidido de quem será, se de Deus ou se do maligno que um dia o desafiou. Ainda que nós já saibamos pela Escritura, como temos aqui no tema, que o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor. De maneira, então, que nós contemplamos, então, como que essa história de rebelião vai chegando no seu final. Não pense você que tudo continuará do modo como está. Eu já vi pessoas ler o livro de Eclesiastes, e porque leu Eclesiastes, não leu o restante da Bíblia, e também não entendeu Eclesiastes, chegar à trágica conclusão de que tudo é como é, e tudo ficará como está. Um dia após o outro, nada de uma intervenção divina, os homens dizendo o que mandam, os demônios pensando o que mandam, esse caos em que vive a humanidade e o universo. Isso não é verdade. Não existe o deísmo. O deísmo é uma grande mentira de Satanás. O deísmo que defende a ideia de que, embora houvesse um Deus, ou embora haja um Deus, ele não intervém na história da humanidade. Isso não é verdade. A Bíblia afirma que o Deus eterno, criador de tudo, que está no seu trono, ele está no governo. A história está caminhando e tudo está acontecendo conforme Deus estabeleceu no seu supremo propósito antes da fundação do mundo. Tudo está dentro do controle. Ao ler as profecias, nós vemos tudo acontecer. Então, quando o Cordeiro,
ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, e só o Cordeiro é digno. E somente ele é digno, porque somente ele morreu na cruz do Calvário. A obra de redenção, como nós vemos aqui no Apocalipse capítulo 5, um cordeiro no trono de Deus. O cordeiro assentado no trono, ou que seja em pé. Porque é dito que João viu o cordeiro em pé, porque é a posição de dignidade, como que estivesse recém-imolado. Isso nos lembra, isso lança a base. Este que abre o livro da escatologia divina, esse que vai executar os juízos divinos sobre a humanidade, sobre os homens maus, sobre a própria terra, cenário no qual os homens vivem, é aquele que morreu no Calvário. São juízos que brotam daquilo que ele próprio sofreu. Ou seja, ele está totalmente autorizado, ele está estabelecido, ele está ali totalmente com a dignidade de lançar os juízos, porque ele próprio sofreu o juízo pela humanidade. E é por isso que a graça de Deus se torna linda aos nossos olhos, uma vez que Deus poderia, ele próprio, o Pai, poderia julgar, podia tocar fogo, matar, fazer o que quisesse, mas não. Ele primeiramente envia o seu próprio Filho para que ele sofra o juízo. O juízo recai sobre o próprio Deus, porque é um juízo de substituição. Vocês entendem isso? E todos, portanto, que rejeitam e pisam esse sacrifício, então recebem por consequência esses juízos finais. O Apocalipse não é um livro de um Deus irado, um Deus revoltado, porque ninguém... Não, é um livro de um Deus gracioso, que se dá primeiramente a si próprio, que se entrega. E então, aqueles que não se abrigam à sombra da cruz, receberão os juízos que estão previstos no livro da economia escatológica de Deus, que é o livro que estava na mão do Pai, que o Cordeiro toma de suas mãos, e aí diz: o Cordeiro abriu o primeiro selo, e aí vem uns juízos. Ele abriu o segundo selo, o terceiro, em cada selo um juízo. Leia depois os selos. Eu não tenho como abordar um por um, mas cada selo, um juízo. Sétimo selo, 7 trombetas. Aí toca uma trombeta, cada trombeta um juízo. Juízo sobre a terra, sobre o mar, sobre a água potável, sobre os vegetais, sobre os homens, sobre o sol, sobre a lua. Todo esse sistema no qual vivemos sendo atingido, é Deus humilhando o homem, é Deus retirando do homem tudo aquilo que o próprio Deus proveu como vida e subsistência para os homens que não o reconhecem. Para quê? Para que os homens, por um momento, possam dizer: existe um Deus no céu que nos ama, que nos dá tudo isso. Mas a Bíblia afirma no Apocalipse capítulo 9, que mesmo diante de tantos juízos, os homens não glorificarão a Deus. Vimos como que parte da igreja, os cristãos vencedores, não passarão por esse tempo de angústia, haja vista que são o filho varão que será arrebatado antes da grande tribulação. Vamos para a terceira visão. Queridos, capítulo 17 e 18, vamos encontrar aqui mais uma vez um outro arrebatamento, o terceiro arrebatamento de João. Quero ler aqui apenas os versículos de 1 a 5, depois os 18 de 1 a 4. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito, e aí está a frase-chave que define e determina cada uma das visões: ser tomado em espírito, a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as suas imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério:
Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amém? 18, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olhe por gentileza para o irmão que está à sua direita ou esquerda e diga: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados. Temos aqui esse arrebatamento em que João contempla o que aqui se chama simbolicamente de Babilônia a Grande. É a Grande Babilônia. É uma profecia longa, inclui aqui 2 capítulos, e há vários aspectos a serem trabalhados aqui, que o tempo não nos permite fazê-lo, de modo que tão logo mostra toda esse fulgor, né, esse brilho dessa Babilônia grande, que traz o nome de uma cidade, mas se vê uma mulher, se vê uma prostituta, aqui toda adornada, com todo o resplendor, com um cálice de ouro na mão, porém cheio de vinho, de abominações, de prostituições, a quem foi dado beber aos reis da terra. Essa visão, ela vai se desdobrando até o momento em que aparece aqui, juntamente com, nesta visão, o anticristo, o homem da iniquidade, que vai arregimentar consigo um grupo de pessoas, e um grupo de reis, e um grupo de reinos, constituindo assim um grande exército, para lutarem por fim, como diz aqui no capítulo 18, ou que seja no capítulo 17, versículo 14, leia comigo: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, aqui há uma arregimentação de pessoas, de reis, de príncipes, de nações, aqui dirigido pelo anticristo, que certamente está sobre essa mulher, ou melhor, que leva essa mulher sobre si, para lutar por fim no Armagedon contra Cristo e contra os eleitos, chamados e fiéis, que é exatamente esse encontro que se dá no capítulo 19 aqui do Apocalipse, que é, na verdade, a segunda vinda de Cristo. Mas vejam, eu acredito que aqui muitos já leram, já estudaram de alguma maneira, ou já ouviram falar sobre essa grande Babilônia. Uma prostituta que tem vários aspectos, enfim. E nós, quando lemos também os manuais de escatologia, eu fico um pouco surpreso, porque há muita confusão. Na verdade, me parece que não se sabe bem o que é isso aqui. Poucas pessoas podem falar com precisão o que é a Grande Babilônia. Se eu perguntasse para vocês o que é a Grande Babilônia, o que você responderia? Ou se vocês me perguntassem: pastor, o que é a Grande Babilônia? Me dê o nome dessa mulher, eu quero identificar essa prostituta, eu quero saber exatamente o significado de cada um desses aspectos aqui presente, me fale sobre o anticristo, eu quero saber quem é o anticristo. Bem, isso é muita coisa para se responder de maneira muito rápida. E ainda assim, muitas dessas respostas talvez seriam meras conjecturas. Pastor, então você veio aqui dizer que é tudo muito confuso? Não. Eu vim aqui dizer que se nós nos limitarmos tão somente ao que diz a Escritura, sem conjecturas, sem querer dizer o que a Bíblia não diz, mas buscar na Escritura perguntando para a palavra de Deus, a começar de Gênesis, e aí discorrendo
cada livro da Bíblia, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas, e aí entrar no Novo Testamento, os evangelhos e as epístolas, e chegar ao Apocalipse perguntando: o que a Bíblia diz que é Babilônia? O que ela diz ser essa grande Babilônia? O que ela nos disser será o suficiente para que você saiba o que ela é. Talvez você não saiba dizer onde exatamente ela está, apontar com o seu dedo, para que você não corra nenhum risco. Mas com certeza a Bíblia é suficientemente clara para nos dar o espírito de Babilônia. Você precisa discernir esse espírito e para tanto tem que acompanhar João nesse convite quando se diz: João, vem e eu quero te mostrar a grande Babilônia, e eu quero te mostrar, como diz o versículo 1, o julgamento da grande meretriz. Pastor, então, onde nós vamos encontrar aqui na Escritura, para nós identificarmos esse espírito de Babilônia, para nós sabermos o que é isso, e a que se refere essa visão? Não é possível falar isso sem remontar a história. Você percebe que nós estamos sempre reconstruindo a história, sempre buscando as origens. Isso porque o livro do Apocalipse, como já foi dito por um irmão precioso que já partiu para o Senhor, que o Apocalipse é um livro de colheitas. No sentido de que é como que Deus, em Gênesis, o começo, plantasse, semeasse ali algumas sementes de verdades preciosas. Verdades essas que na forma de sementes foi ali desenvolvendo e crescendo ao longo da revelação da Bíblia até atingir a sua maturidade e então ter uma grande colheita dessas verdades no livro do Apocalipse. Essa metáfora das sementes do seu desenvolvimento e do seu amadurecimento da colheita demonstra que a Bíblia é um livro em que Deus nos ensina paulatinamente. Você tem que começar ali do início das primeiras coisas, das primeiras revelações, e permitir como que a Bíblia vai desenvolvendo essa ideia a respeito desta verdade. Não é sem razão que ao falarmos sobre a grande Babilônia, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 10 e 11, ali quando se fala de Babel. Já ouviram falar da Torre de Babel e a cidade de Babel? Babel, na verdade, é ali a parte da palavra, né? É o radical da palavra Babilônia. Babilônia, parte de Babel. Babel é até o próprio nome na sua morfologia, na sua forma, já é pequeno, Babel. Para que se desenvolva em Babilônia. Veja como está se desenvolvendo. Vai tomando corpo. De Babel a Babilônia, no livro de Daniel, de Ezequiel, ali dos profetas. E então, em Apocalipse, a grande Babilônia. Diga comigo, Babel, Babilônia, a grande Babilônia. Não percebe que há um desenvolvimento dentro da própria Escritura? Se você, portanto, tomar esse entendimento bíblico e caminhar de Gênesis 10 até Apocalipse 17, você não vai errar a respeito de Babilônia. Você saberá exatamente o que é Babilônia. E na verdade o protótipo ali em Gênesis capítulo 10 e 11 é a base, é o começo, é dali que se entende o final. Perde-se o início, não entenderá o final. Não adianta chegar em Apocalipse 17 e querer entender ali sem começar. Queridos, qual é a origem de Babel? Ou qual é a origem da grande Babilônia? É Babel. Qual é a origem de Babel? O que é Babel? 3 coisas devem ser levadas em conta quando se fala de Babel. Primeiro, Nimrod. Um homem que convocou uma assembleia. Pense comigo por um instante. Gênesis capítulo 10. Aproximadamente 300 anos depois do dilúvio. Pensa comigo. Deus havia destruído o mundo no tempo de Noé com aquele grande dilúvio, não é verdade? Por que Deus destruiu os homens daquele tempo com um grande dilúvio? Veja que Deus colocou a arca. A arca era a salvação disponível. E Noé pregando, entrem. O povo não entrou, lógico, dureza do seu próprio coração. Seu coração não podia crer naquela verdade.
Mas ali estava a salvação. Ninguém podia falar que Deus derramou um juízo sem possibilitar a salvação. Ninguém pode falar que Deus julga sem antes oferecer salvação. Ele estende a mão de salvação. Não é isso? Ou não é? A arca não estava ali? E então veio o juízo. E aquele mundo, no tempo de Noé, morreu ou foi destruído com água. Sai Noé e a sua família da arca e começa um novo tempo. Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa e aquele tanto de animais. E ali começa um novo momento, uma nova civilização, a partir de Noé, dos seus 3 filhos. E eles vão crescendo, crescendo, crescendo e se multiplicando. 300 anos depois do dilúvio, pense comigo neste momento, já era muita gente sobre a terra. O povo para fazer filho, né? Para fazer menino. 300 anos depois, o povo não descansa. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet. Então à noite não tinha nada para fazer. Aí, pensa na multiplicação de gente multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o mundo foi crescendo. E de repente tinha um homem lá no meio. E esse é o primeiro ponto para entender Babilônia, no capítulo 17 e 18 Apocalipse. Chamado Nimrod. E quando fala de Nimrod, fala que ele era um exímio, excelente caçador diante de Deus. Parece uma coisa boa. Parece uma coisa boa. Ele era um grande caçador diante de Deus. Será que ele era um servo de Deus, que Deus abençoava ele para que ele achasse as caças, tudo o que ele queria? Quando você olha o nome Nimrod, ou você mesmo olha o significado das palavras diante de Deus, significa que ele, Nimrod, era alguém que olhava na cara de Deus. Esse é o termo. Na face de Deus. Não era alguém que se humilhava diante de Deus, que se inclinava diante de Deus, mas era alguém, como nós vemos atualmente, pessoas que simplesmente vão de encontro à ordem, vão de encontro às autoridades. Abre-se um parênteses aqui, jovens dessa igreja. Se você ama Jesus Cristo e ama sua palavra, não se envolva com nenhum tipo de movimento social ou chamado democrático que tenha no meio, juntamente, aquela anarquia, aquela baderna. Lógico, acredito que todo movimento democrático é lícito quando você reivindica de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra e mesmo de acordo com as leis dos homens. Agora, em nome de Jesus, não se rebele, não faça isso. Você não vai resolver o problema do mundo, muito menos o problema do pecado. Fecha o parêntese. Nimrod é aquele que encarava Deus, como hoje em dia muitos filhos encaram seus pais, que não respeita a autoridade, que não honra a autoridade. Nimrod, olhando tudo aquilo, começou a pensar o seguinte, olha, e esse é o primeiro ponto a ser considerado, um homem chamado Nimrod, não se esqueça, primeiro aspecto, ele ficou pensando, olhou para aquele povo todo, olhou para os céus e pensou, bem, se Deus destruiu nossos pais no dilúvio, já entendi tudo. Ele é qualquer coisa, dá um chilique e quer matar todo mundo. Que espírito é esse, irmãos? Espírito de Lúcifer. Ou que seja, de Satanás. Nós falamos sobre a queda, né? Não falamos no primeiro dia? É esse espírito que começou lá, esse movimento contra Deus. E logo ele pensou, daqui a pouco Deus resolve dar um chilique nele, quer nos matar também. E talvez alguém falou, Nimrod, mas Deus colocou lá o sinal da sua aliança que não mais destruiria o mundo com água. E Nimrod poderia ter falado assim, mas e você acredita? Esse Deus que é capaz de matar tanta gente, será que ele vai cumprir com a palavra dele? Eu é que não sei. Por via das dúvidas, quero convocar uma reunião. E foi chamando aquele povo todo. E fez uma grande reunião e propôs algo àquele povo dizendo, façamos uma cidade. Presta atenção. Façamos uma cidade. E construamos também nela, na cidade, uma torre, cujo tope, e essa é a palavra adequada, não é tope, assim está na escritura, alcance os céus.
Mas, Nirode, qual é a razão desta cidade e dessa torre? A cidade é para que nós não nos espalhemos por sobre a face da terra. Ou seja, se nós pudermos ter um lugar em que nós possamos habitar juntos, nós vamos unir as nossas forças e vamos nos manter sempre fortes. Porque se você for para lá, eu para cá, cada um para o seu lado, nós somos fracos. Mas se todo mundo der as mãos, se ficarmos todos reunidos, e Deus quiser nos encarar, e aí, hein? Eu quero ver, nós vamos olhar na cara dele, e aí eu quero ver se ele tem coragem mesmo de encarar todo esse povo. Não podemos nos espalhar sobre a face da terra. E a cidade, ou melhor, e a torre, é porque vai que ele nem aparece aqui, manda só a água, o dilúvio, e a água vai enchendo. Nós, com nossas próprias mãos, somos capazes de construir uma torre que nos livrará do juízo de Deus. Ele pode mandar água. O problema é que os nossos antepassados não tiveram essa ideia esplêndida. Deus mandaria água e nós, no topo da torre, ficaríamos só zombando de Deus. Manda mais água, que nós estamos aqui em cima. E quanto mais o Senhor mandasse água, mais eles colocariam um tijolinho. Tijolinho, tijolinho, tijolinho. É a ideia de Nirode. 3 pontos são importantes. Nirode, o rebelde. Guarda isso. A cidade, um lugar político, onde eles podiam ter ali uma existência sem Deus. Eles podem ter a sua própria subsistência, a sua própria segurança, a sua própria vida, sem Deus. Aqui nós plantamos, aqui nós construímos, temos o nosso sistema financeiro de subsistência, tudo a gente produz aqui. E nós temos a nossa religião. A nossa religião, no sentido pejorativo, de que nós somos capazes de nos livrar do juízo divino com as nossas próprias mãos. Vinde, pois, é o convite de Nirode, e façamos a cidade e a torre. Temos aqui, portanto, esses 3 aspectos. O perverso, que é o rebelde, Nirode. A cidade tem um aspecto político da economia, da subsistência, e então a torre, que tem esse aspecto religioso, que fala de uma possibilidade remota, lógico, mas pensava Nirode que era possível livrar-se do juízo divino. E então ele disse, então façamos aqui, peguemos o barro, atente para essas expressões, está em Gênesis capítulo 11, peguemos o barro, amassemo-lo bem, queimemo-lo, e então façamos tijolos, e vamos construir a cidade, e vamos construir a torre. Bem, essa é a semente, está lá em Gênesis. E eu poderia, rapidamente, colocar aqui alguns pontos importantes. Talvez o mais importante de todos seja a questão da torre. Irmãos, desde o início da Escritura, abra bem seus ouvidos neste momento. Esse é um aspecto muito importante da grande Babilônia. Desde o início da queda do homem, que o homem já tem em si esse desejo, essa arrogância de achar que com as suas próprias mãos ele é capaz de construir para si uma salvação. Irmãos, isso nunca foi tão forte como nos dias atuais. Falar de Nirode, que era um tolo, de querer construir uma torre que leve até os céus, assim, mas Nirode é um besta mesmo, né? Será que ele é tão tolo de achar que era possível se construir uma torre que leve até os céus? É um besta, não é? É porque não tinha noção, não tinha consciência de arquitetura, de construção, sei lá de que mais. Se fosse hoje, ele não falaria uma besteira dessa. E o pior, irmãos, que o espírito de Nirode, que é tolo certamente, continua até os dias de hoje. Sobretudo no meio do povo de Deus. Que por mais que confesse a Jesus como Salvador, continua dizendo, nós somos capazes de construir uma salvação com as nossas próprias mãos, quando se prega a salvação por meio de obras. Mas vamos seguir. Depois de Gênesis capítulo 10 e 11,
nós vamos encontrar Babilônia. Aí já estamos no livro de Daniel. E ali nós temos a cidade de Babilônia, o império de Babilônia. E o que esse povo de Babilônia fez? Queridos, capítulo 1 de Daniel. O rei Nabucodonosor com seus exércitos foi até o povo de Deus, que estava onde? Jerusalém. E o que Babilônia fez com Jerusalém? Destruiu a cidade de Jerusalém. Destruiu o templo de Jerusalém. Enquanto havia ali a cidade de Babel e a torre de Babel, nós temos agora a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Em oposição à cidade de Babel, tem a cidade de Jerusalém. Em oposição à torre de Babel, temos o templo de Deus em Jerusalém. Vocês entendem isso? E é por isso que nós vamos encontrar em Apocalipse Jerusalém e Babilônia. Capítulo 17, Babilônia. Capítulo 20, ou que seja 21 e 22 de Apocalipse, a Nova Jerusalém. É a grande Babilônia por causa de Babilônia. É a Nova Jerusalém por causa de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém e Babilônia sempre estiveram em oposição. Sempre estiveram em oposição. Enquanto em Babilônia o homem erige com tijolos para ser uma torre, em Jerusalém é Deus quem edifica o seu templo com pedras vivas. Então há essa relação de oposição. É por isso que Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor e seu exército, vão até Jerusalém, destrói a cidade, queima a cidade, destrói o templo, queima o templo e leva o povo de Deus cativo para a Babilônia. Lembre-se das palavras de Nirode: façamos tijolos, queimemos-los bem e construamos para nós a cidade e a torre. Qual é o projeto, irmãos, do maligno? Tudo isso fala de um projeto do maligno. Não fica olhando para Nirode como um homem, ou para aquele povo daquele tempo como, mas que povo rebelde. Não, entenda, tudo isso é um projeto maligno. Assim como Deus tem um projeto, Satanás também tem um projeto. É isso que muitas vezes nós não conseguimos entender. Vivemos neste mundo como se nós fôssemos os senhores do nosso destino. E não é bem assim. Na verdade, você, a sua vida, o seu entendimento, a sua filosofia, suas ideologias, o seu falar, o seu comer, o seu vestir, o seu andar, ou estará de acordo com a economia de Deus, ou estará de acordo com a economia do maligno. Porque maior do que você são essas forças que operam lado a lado, paralelamente, desde a eternidade passada, e que vão cruzando todos os tempos, e vai até o Apocalipse, até o final, quando Deus colocará um fim nessa economia do maligno. É por isso que Babilônia destrói Jerusalém, destrói o templo, leva o povo de Deus cativo, e aí o rei fala o quê? Vamos mudar a dieta desse povo. Vamos mudar os nomes desse povo. Está no capítulo 1 de Daniel. E vamos mudar a língua desse povo. Ensine a eles a língua caldeia. Ensine a eles a cultura caldeia. Mude a alimentação, mude o nome. Ou seja, façamos tijolos. Vamos moldar homens. Homens são moldados de acordo com um projeto do maligno. Não fique discutindo arqueologia. Pastor, eu vi em estudos arqueológicos que a torre de Babel ficava em tal lugar. A Bíblia não quer falar de um pedaço de torre que Deus impediu, não quer falar de uma cidade. Essas coisas significam algo. Entenda o espírito e não a materialidade das coisas. Muitos ficam preocupados em estudar arqueologia para saber o lugar geográfico exato da torre de Babel. Isso é besteira. Você está perdendo a revelação. Diz Nirode: tomemos o barro é símbolo, representa o homem criado do barro, e vamos moldá-los de acordo com os interesses do maligno, de acordo com a mente do maligno, de acordo com os projetos do maligno, para que naquele último dia possamos ser um grande exército de pessoas para olhar face a face nos olhos de Deus, encará-lo e desafiá-lo. O que é o capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse, se não a consumação desse projeto? Tomemos o barro, amassemo-lo, queimemo-lo,
façamos tijolos e vamos construir essa torre, essa cidade física lá de Gênesis 11, já não existe mais. Mas o que ela significa? Está crescendo. De Babel se tornou Babilônia. De Babilônia, ainda que físico, nós vamos para Mateus capítulo 13. Quando Jesus ali falando as parábolas, ele nos fala duas parábolas muito interessantes. Ele fala a parábola do fermento, não é? Ali quando diz a respeito de uma mulher que escondeu em 3 medidas de flor de farinha o fermento. E aí surge a figura de uma mulher. Entenda, mulher na Bíblia tem um significado. Ou seja, o povo de Deus, como uma noiva pura, ou que seja a prostituta, grande Babilônia, representado por uma mulher. Não perca isso não, em nome de Jesus. Pense o que eu estou dizendo agora, em nome de Jesus, para que você possa entender o espírito dessa mensagem. Aí vem uma mulher, e ali sobre a mesa havia 3 medidas de fina flor de farinha, farinha pura. Mateus capítulo 13, versículo 31 a 33. Ali nós temos a farinha, que é o produto do trigo. O trigo é o povo de Deus. Não é assim? Que o Senhor, ele semeou no campo, um campo de trigo, e veio o maligno e semeou o joio no meio. E aquele trigo, ou aquele trigal, é dito, são os filhos de Deus, são os filhos do reino. É o povo de Deus, é a igreja de Deus. Que agora essa farinha, esse trigo, ele é moído e é feito uma fina flor de farinha, uma farinha pura. Quando Deus fala das coisas celestiais, das coisas divinas, sempre diz que é algo puro. Mas aí surge uma mulher na parábola. Uma mulher que ao ver aquelas porções ali, as 3 medidas de farinha pura, ela trazia consigo o fermento. Mas olha o que diz a parábola. Ela simplesmente não convocou as pessoas e falou assim: olha pessoal, vejam essa farinha. Nós podíamos fazer uma grande massa com ela se introduzíssemos aqui esse fermento. O que vocês acham disso? Não foi assim que ela fez. Diz a Bíblia que ela ocultou. Sorrateiramente, ela tem essa atitude de misturar o fermento naquela farinha, de maneira que a farinha, certamente agora com o fermento, agora apodrece. Vocês sabem que fermento não é apodrecimento? Ou não é? Vocês sabiam disso? Ao apodrecimento da massa, gera agora um volume, um inchaço e um crescimento falso. Pastor, mas o que tem essa mulher com Babel e com Babilônia? O problema é que quando Jesus chega nas cartas do Apocalipse, capítulos 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, vai mostrando Éfeso, a igreja do 1º século, Esmirna, a igreja do 2º século, sofredora, Pérgamo, a igreja do 3º século. O que acontece no 3º século? A igreja se casa com o mundo. Houve um casamento. Ao haver a contração de um casamento, houve o que ali? Casamento é o que, irmãos? União? Tá certo. União. Mas não pode haver união sem haver mistura. Tanto é que o casamento de Cristo com a sua noiva só se dará plenamente quando a sua noiva for plenamente Cristo, para que não haja mistura, para que sejam de fato uma só carne, totalmente Cristo. Mas no caso, a igreja de Cristo, ao se unir com Roma, se casar com Roma, houve uma mistura. E ali então, começa-se a cumprir, indo para a igreja de Tiatira, esse fermento que é colocado na fina flor de farinha, no sentido de que aquela pequena igreja pura se transformará numa grande religião universal. Em toda a terra, razão porque a grande meretriz se assenta sobre muitas águas, e como diz no capítulo 17, versículo 15, as muitas águas que viste são povos, nações, tribos e línguas. Está no mundo inteiro, de maneira que agora surge da pequena igreja de Cristo, fina flor de farinha, uma igreja que cresce, que incha e que se corrompe
e que se apodrece, que tem uma falsa aparência, um falso crescimento, enchendo toda a terra. E quando se fala dessa igreja apóstata, está lá na igreja de Tiatira. Aparece a figura da mulher, que escondeu o fermento. E o nome dessa mulher, em Apocalipse 2:20, é Jezabel. Vocês entendem isso? De maneira que, mesmo que o aspecto político de Babel e de Babilônia tenha desaparecido a partir da era cristã para cá, mas, sobretudo, o seu aspecto espiritual da torre prevalece. A mulher que escondeu o fermento na fina flor de farinha semeou o espírito de Babel no meio da igreja. Qual que é o espírito de Babel? Façamos para nós uma torre que nos leve até a Deus. Deixe-me perguntar aqui. Quantos aqui consideram que com a sua capacidade de santificação, de obediência, de dedicação a Deus, é capaz de garantir a salvação? Eu sei que é difícil responder assim em público, mas a maioria dos cristãos acreditam serem capazes. Eles dizem: não, Jesus morreu por mim, eu fui salvo. Entretanto, se eu não me santificar, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ofertar, se eu não dizimar você vai preso, você tem que entregar o dízimo. Eu não serei salvo. Eu tenho que cumprir com um conjunto de coisas. E eu não estou aqui com isso negando a vida de santificação segundo a Bíblia. Não, eu estou apenas dizendo que em nenhum lugar da Escritura é colocado que a salvação se adquire, ou se conquista, ou se preserva, ou se mantém mediante obras humanas. Isso é o espírito de Babilônia, é o espírito de Babel, razão porque a principal doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, a grande meretriz assentada sobre muitas águas, é a salvação, é a doutrina da salvação pelo mérito humano. Na Idade Média, adquiria-se, supostamente, a salvação, ou por meio de indulgências, pagava-se por isso, ou por meio das chicotadas nas costas, dos flagelos, da penitência. O rico comprava um documento chamado indulgência, que supostamente lhe garantia que, por mais perverso que ele fosse, o purgatório daria um jeitinho de ir levando ele até a salvação de Deus, mediante o pagamento de dinheiro. Se há alguém católico no nosso meio, nos desculpe, nós não estamos aqui lutando contra nenhuma religião, estamos expondo alguns fatos que são históricos. Mas se o indivíduo não tivesse nenhum dinheiro, sabe o que eu posso fazer para ter os pecados perdoados, a salvação garantida? Não, você tem uma fazenda? Não. Você tem umas joias em casa? Não tem nada. Pensa num homem pobre, sou eu. Bem, mas você tem um chicote em casa, não tem não? Não, chicote eu tenho, porque tem um cavalo velho, uma mula. Aí tem um chicote para bater na mula. Pois você pega esse chicote e começa a se bater. Quando não sangrar, o anjo não desce com um livrinho para começar a apagar os pecados. Aí subiam escadas de joelho, com pedra na cabeça. Esse espírito de Babel prevaleceu no seio da igreja por muito tempo. De maneira que, com tudo isso, nós rebuscando ou retomando a história lá da sua origem, o inimigo, ele quer formar um exército. Vinde, façamos, construamos, vamos formar um exército contra Deus. Pastor, mas se o diabo estava montando um exército contra Deus, por que você está dizendo que esse espírito de Babel está no meio dos crentes, se os crentes não é povo do maligno, mas é povo de Deus? Exatamente por isso que se diz no capítulo 18, versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Se é dito para o povo de Deus se retirar do seio de Babilônia, é porque ele está fora dela. Por que é dito para o povo se retirar de Babilônia? Pastor, é para eu sair do catolicismo romano? Não, não basta sair do catolicismo. Muita gente saiu do catolicismo, mas o catolicismo
nunca saiu dele. É por isso que essa prostituta é mãe de muitas meretrizes, porque a filha meretriz que sai da prostituta, ela sai. Quando dá-se à luz, sai. Corta o cordão, não corta? E cresce, até vai embora, desaparece do mapa. Mas leva o seu DNA da mãe por onde quer que vá. O povo de Deus é uma fina flor de farinha. Puro. Você tem que ser totalmente cristão. Você não tem que ser cristianizado. E amanhã vamos falar sobre a diferença entre cristianizar e cristificar. Quando falarmos sobre a Nova Jerusalém. Você não tem que simplesmente se considerar fora de um sistema babilônico romano. Você tem que considerar quantas doutrinas de Roma e de Babilônia você não carrega no seu bojo de teologia convencional. Então, há de se fazer essa purificação, essa limpeza, a partir de um entendimento claro da Escritura. Porque Babilônia, pelo que nós vemos pelo seu desenvolvimento, nada mais é do que um arregimentar do maligno, operando ali com ele forças espirituais, forças humanas, para juntos caminharem, para batalharem contra Deus. E Nirode, que no início era o rebelde, aparece aqui nessa Babilônia, olha na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 9, quando diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta, versículo 8, anterior, são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. Esse aqui é o aspecto da torre, o aspecto religioso, de construir uma salvação com mãos próprias. Não é sem razão que o Vaticano, ele se encontra exatamente entre 7 montanhas, entre 7 montes, do modo como a profecia declara. Mas é dito, são também. Ou seja, essas cabeças da besta têm também um outro significado. Não é apenas um significado da religião, ou do espírito da religião, e cuidado, não pense que a Grande Babilônia seja a Igreja Católica, mas nela tem apenas o espírito de Babilônia, como pode ter em várias outras religiões, e mesmo em denominações evangélicas. Entendem isso? De maneira que essas cabeças que é dito aqui, são também, ou seja, tem um outro significado, além do aspecto dessa mulher assentada entre montes, desse espírito de Babilônia, de salvação por obras, são também 7 reis. Aí fala de um aspecto político, quando diz, dos quais 5 caíram, um existe, o outro não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Como não temos tempo de explorar a questão do anticristo, entenda apenas que esse 7º, que é também o 8º, é ele. Nirode. Pastor, é o mesmo Nirode? Sim. O que Nirode fez, em pequena escala, como o perverso, como um homem de iniquidade, como um rebelde contra Deus, assim também, no final, na consumação dessa grande Babilônia, também surge um Nirode. Também surge um líder que vai conduzir as forças espirituais e humanas para um grande desafio contra Deus. Não é por isso, ou melhor, é por isso, que está no 14 aqui do 17, pelejarão eles contra o Cordeiro. Há uma peleja, de maneira que nós temos aqui Nirode, o anticristo, rebelde, uma relação, tá? E nós temos a torre, o espírito religioso, e a cidade no seu aspecto político, que é o que se discorre aqui no capítulo 18, é esse sistema econômico e político no qual o mundo está vivendo. Se você ler bem o capítulo 18, mostra uma relação de comércio, de compra, de venda, de prazeres. Vivemos num tempo, olhe para mim em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, abra o seu coração. Vivemos num tempo em que existe uma indústria de prazeres, que fabrica prazeres para vender tais prazeres. O mundo tem bebido dessa fonte, de maneira que a indústria dos prazeres inventa, se inventa não havia, cria algo que não existe e fala para você, você necessita disso. Ora, como é que eu necessito se isso não havia até então? Queridos, em nome de Jesus, eu não sou contra, e os irmãos que me conhecem bem sabem, não sou contra a tecnologia, não sou contra um carro, uma casa, um conforto. O problema é a escravidão na qual os homens estão vivendo. A pessoa compra lá um celular. Antigamente, o celular era aquele tijolão. Lembra do tijolão? Aqueles Ericsson ou Nokia. Se você jogasse na cara de um, matava. E era caro, era caro. Era muito dinheiro na época, nem todos podiam comprar. Eu até um dia vi uma foto minha, antiga, bem magrinho, né? Com um revólver na cintura. Era um celular, grandãozão assim, ó. A gente colocava pendurado aqui, ficava todo... Vocês lembram disso? Hoje a gente até sorri da foto, mas naquele tempo era coisa mais normal. Parecia um 38 na cintura. Daqui a pouco, mas serve tão bem esse celular, fala tão bem, um áudio tão bom. Aí a indústria fala, não, você agora precisa de um celular diferente. Aí ele cria para você. Aí você se desespera, você tem que adquirir. O pai tem que comprar. Ele não está doido se ele não comprar. Aí vem as grandes contendas dentro do lar, porque o pai não pode comprar naquele momento. E o filho se rebela, e ele quer e compra. Não é que não se possa comprar, o problema não é adquirir, é a escravidão. É esse espírito maligno de consumismo que deixa o povo doido, desesperado, e abandona Deus e os caminhos do Senhor e a obra de Deus para viver em busca de uma satisfação babilônica dos prazeres. É um sistema criado pelo maligno para que você se afaste de Deus e dependa cada vez menos dele. Aí pode, não pode, aí pede, se pede, né? E é muita coisa, muita coisa. Isso aqui é um iPad. Pastor, mas você está falando e está com um? Lógico. Lógico. Se todos os grupos familiares dessa igreja lembrassem do seu pastor no aniversário, eu teria 20 destes. Esse aqui é um presente de um grupo familiar daqui dessa igreja, que eu ganhei nessa semana passada. Fiquei muito agradecido, porque me livrou e me libertou daquela telona aqui na frente. Está aqui, ó, pequenininho. Mas o problema não é isso. Não é se você tem ou se você não tem. Se você vai a uma churrascaria ou você não vai. Se você tem um carro bom, razoável ou não. Esse não é o problema. A Bíblia em nenhum momento condena você possuir alguma coisa. A Bíblia condena o ser possuído pelas coisas. Quando você se torna um escravo. É um escravo da bebida, é um escravo do cigarro, é um escravo do pecado, é um escravo da prostituição, é um escravo de um prato de comida. Tem pessoas que quando dá meio-dia, se não comer, ele mata um. Aí coloca a culpa, não, eu sou doente. É uma doença aí, um negócio. O médico diz, eu sou doente. Tem que comer. Você não tem que comer naquela hora, porque nem só de pão viverá o homem. Ou Deus está mentindo? Você está falando a verdade. Basta você orar, calma. O alimento vai chegar. Calma. Só mais um pouquinho ele chega. É um sistema de opressão, de escravidão, de subsistência, de vaidade, de luxúria. E a palavra luxúria, cuidado, não é usada tão somente no contexto de Apocalipse, como sendo a questão dos desejos sexuais. A luxúria é o desejo excessivo de possuir as coisas.
no contexto da grande Babilônia. De maneira que Satanás tem construído algo contra Deus. Um mundo de prazeres, de coisas, de subsistência, que por ter muita coisa, acaba por afirmar, como se declara na igreja de Laodiceia, não precisamos de coisa alguma. E não sabes que és pobre, miserável, cego, nu. Ora, mas como é que pode ser miserável se diz não precisar de coisa alguma? É miserável porque lhe faltam os dons, as bênçãos, as riquezas espirituais. Mas se gaba de ter muitas coisas humanas, preciosas. E uma religião humana. E uma política humana. Satanás está regimentando um grande exército. E é por isso que eles marcham contra Deus. Eles marcham contra Cristo. Eles marcham contra a igreja de Jesus Cristo. O capítulo 19 nos declara esse grande momento desse grande encontro. Lembrando que esse encontro, atenção, já vou terminar logo, esse encontro já é um segundo encontro, porque o primeiro se deu aonde? Entre Deus e aquele que caiu lá no início. Onde se deu o primeiro encontro? No Calvário, falamos ontem. E agora é um segundo encontro no Armagedon. De maneira que eu quero ler dois textos com os irmãos rapidamente. Capítulo 18, versículo 4. E então capítulo 19, versículo de 1 a 6. No 18, no 4. Se declara uma voz do céu. Mas é uma voz do céu que se declara à terra. Ela se fala do céu, mas se dirige à terra como quem diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Versículo 2: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Uma voz do céu que brada, que grita à terra dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ora, o que significa isso? Aquele projeto do maligno que começou lá em Gênesis, que foi se desenvolvendo, arregimentando pessoas, mentes, homens com suas ideologias, façamos tijolos, vamos construir um grande sistema contra Deus. Quando esse sistema estiver pronto, que o maligno e os homens pensarem: agora nós estamos qualificados e preparados, do céu se brada: Babilônia caiu. Ou seja, anuncia-se a sua destruição. Anuncia-se a sua derrota. E nos céus, capítulo 19, se declara ainda mais alguma coisa nesse sentido. Versículo 1: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia. Quando se declara que Babilônia caiu, e quando disse que caiu aqui, cuidados, não é que ela já caiu. Esse dizer caiu é uma declaração de que chegou o momento em que Deus vai de fato lançá-la por terra. E no céu, portanto, se declara aleluia. Quando nós dizemos aqui caiu, caiu a grande Babilônia, estamos dizendo que esse sistema que tem sido construído desde o início contra Deus tem os seus dias contados. E os irmãos dizem o quê? O que se diz aqui no capítulo 19? Uma multidão dizendo aleluia. Por que se diz aleluia? Porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram. Os irmãos sabem o que significa aleluia? Aleluia. O que é aleluia? Louvor a Yahvé. Yahvé seja louvado, exaltado, bendito. Não é? Segunda vez disseram.
Louvado seja Yahvé. Louvado seja Yahvé, o eterno, o grande, o todo-poderoso. E a sua fumaça de Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando diz alegremos-nos e porque reina, alguém fala: pastor, mas ele sempre não reinou? Calma, de acordo com a economia divina, não passarei das 10. De acordo com a economia divina, o que acontece? Em algum momento esse reino, ele foi entregue para Lúcifer, foi compartilhado para que ele governasse esse sistema no qual vivemos, e ele então usurpou esse reino. E desde que ele usurpou, então Satanás tem ficado no posto de príncipe deste mundo, ainda que na cruz do Calvário, Jesus tenha ido para tomar dele este reino. Como diz, chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Em sua ressurreição, Jesus disse que iria voltar ao Pai para tomar posse do reino. E ele começou a tomar posse desse reino a partir da sua igreja, porque o juízo, ou a hora de começar o juízo pela casa de Deus, é chegado na medida em que ele ganha os corações, que ele vai nos salvando, que ele vai nos santificando. Ele está ganhando e tomando posse do seu reino dentro de nós, para então ele tomar posse externamente deste reino. De modo que neste momento em que a grande Babilônia, em que se declara que a Babilônia vai cair, e o momento em que Cristo vai voltar nas nuvens do céu, é dito que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. É mais ou menos o que está aqui no capítulo 11, rapidamente, versículo 15, quando diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e aqui nós estamos já na sétima trombeta, a última trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é esse momento que o reino do mundo se tornou? E por que até então não era? Segundo a economia de Deus, por causa de Babel, por causa de Babilônia, por causa da grande Babilônia, por causa da rebelião que começou nos céus na eternidade passada. Essa rebelião que vem desde o princípio, que assume uma forma de Babel, assume a forma de Babilônia, assume a forma de grande Babilônia, e agora assume a forma dos exércitos do anticristo, que começam com os exércitos das nações a caminharem em direção a Jerusalém. O fim se dará exatamente dessa maneira: as nações, sob a direção do anticristo, com os reis da terra, com seus exércitos, literalmente falando, vão caminhar em direção a Jerusalém. Deus vai usar o povo de Israel, os judeus, como se fosse um engodo, uma isca para este grande encontro. A Bíblia diz que Deus vai usar o povo de Israel como um cálice de tontear. Sabe como que pegasse um cálice e aí fosse oferecendo? E aí os reis começassem a querer beber esse cálice, e Deus fosse trazendo, e os povos vindo sob a direção do anticristo. O Israel será perseguido. Isso de acordo com a economia de Deus. Deus está usando Israel para atrair a essas nações, a esses reis, todos a um lugar espiritualmente e simbolicamente chamado Armagedon. Porque o Armagedon mesmo, literal e geográfico, não se dá, né, no mesmo lugar em que acontecerá essa batalha, que é exatamente ao pé do Monte das Oliveiras. Irmãos, quando esses reis,
esses príncipes e esses exércitos começarem a perseguir Israel, é Deus atraindo eles. É Deus. Quando estiverem todos ali para pegar Israel junto ao Monte das Oliveiras, que Israel não tiver para onde fugir. Isso está muito claro, escrito em Deuteronômio capítulo 4, numa profecia, em que diz que quando Israel estivesse em profunda angústia, quando Israel estivesse em grande angústia, e não tivesse quem os socorresse, é dito que eles olhassem para cima e clamassem por um Salvador. E será este o momento em que Israel, não tendo saída, não tendo para onde ir, não tem como ir para trás, porque o monte está atrás deles. Para frente e para os lados estão cercados pelos exércitos. Quando o anticristo e os homens maus e os demônios pensarem, vamos agora esmagar e destruir, e aí que de fato, dizimar o que ele sempre quis, a nação de Israel. E qual o interesse do diabo em aniquilar Israel? Quem sabe? Porque se aniquilar Israel, Jesus não tem a base legal para governar. Porque ele é o legítimo descendente de Davi. Há de se ter um rebento, uma origem, uma linhagem real, para que ele possa se assentar no trono de Davi, segundo as profecias do Antigo Testamento. Então o maligno quer dizimar, quer fazer desaparecer aqui essa base, quando ele pensar, pegamos e agora nós vamos destruir, e eu não posso entrar nos méritos de como se dará isso, certamente numa grande guerra, quem sabe numa terceira guerra mundial, eu não sei, com armas químicas ou armas, bomba atômica, muita coisa, mas no momento em que se pensar, pegamos eles, o povo de Israel desesperado, angustiado, e o mais interessante, incrédulo, porque o povo incrédulo é o povo judeu da atualidade. Naquele momento, irmãos, conforme Zacarias capítulo 13, o Espírito Santo se derramará sobre aquele povo. É o que nós falamos hoje de manhã, e todo Israel será salvo. É o exato cumprimento do que diz, aquele que perseverar até o fim, chegará até esse momento, esse será salvo, no contexto da grande tribulação, referindo-se aos judeus em Mateus capítulo 24. E quando então o Espírito de graça, de misericórdia e de súplica for derramado sobre o povo de Israel naquele dia, os seus corações outrora endurecidos, como é dito que o Israel foi endurecido até que haja entrado a plenitude dos gentios, eles vão agora quebrantar o seu coração e eles vão se lembrar de Abraão, de Isaac e de Jacó. E vão lembrar então do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Isso vai acontecer. Das promessas, da aliança, de Davi. E vão entender que eles não são uma mera nação, mas que é uma nação que tem promessas. E aí eles vão se lembrar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e mesmo sem conhecê-lo, vão olhar para cima e vão chamar pelo seu nome. Vão clamar pelo eterno. Vão chamar por Iavé. Pensa uma multidão de judeus gritando Iavé. Clamando por uma intervenção do eterno a favor de uma nação eleita na pessoa de Abraão. Quando eles então virem que não tem jeito, Deus vai deixar chegar até o último momento. De repente o céu se rasga, se abre. E esses céus aqui vão se abrir. É verdade. E quando esse céu se abrir, que os judeus olharem, eles verão então o Cristo de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, como diz o texto simbolicamente de Mateus, de Apocalipse capítulo 19, montado em cavalo branco, sendo seguido por uma multidão de santos, todos vestidos de vestiduras brancas.
não são anjos, são os vencedores, que virão com Cristo nessa grande vitória, ainda não a vitória final, mas uma grande vitória do Cordeiro e de sua esposa. Haja vista que é dito que esse sistema babilônico, na pessoa do anticristo e seus exércitos, vão batalhar contra o Cordeiro e contra os seus eleitos, santos e fiéis. Não são meramente os eleitos, mas são os eleitos fiéis, aqueles que no arrebatamento foram encontrados servo bom e fiel. Descendo com Cristo, marchando, o anticristo vai olhar. A Bíblia diz que o Senhor vai descer e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Cristo virá de maneira pessoal, visível, corpórea. Ele mesmo virá, não enviará alguém. E quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender, criando um grande vale. Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 5 em diante, quando Israel vira aquele grande vale, ele diz que Israel vai fugir por esse vale e vai compor o exército de Cristo lá no final, de modo que ficará Cristo face a face com o Nirode, que lhe olha face a face, ou seja, com o anticristo, com os seus exércitos, Cristo e os seus exércitos, de maneira que esse encontro está lá no livro de Joel, no capítulo 3, versículo 9 em diante, é chamado o Vale da Decisão. Queridos, não existe um meio termo, não é? Ou você está de um lado, ou você está de outro lado. Entenda isso em nome de Jesus. De maneira que é chamado o Vale da Decisão. O que será decidido ali naquele dia? Quando eu era criança, dizia do Vale da Decisão, até cantava-se uma canção sobre o Vale da Decisão, mas era como se fosse o dia da decisão, que é a hora do apelo, quem quer aceitar a Jesus, a decisão, se você decide ou não por Jesus. E não é essa a questão. Esse Vale da Decisão é porque um dia, na eternidade passada, Lúcifer falou o seguinte para Deus, olhando na face de Deus, como Nirode olhou na face de Deus, como o anticristo olhara na face de Deus, e ele diz assim: eu não ficarei mais sob o teu governo, eu vou estabelecer o meu trono no lado norte do universo. Ele disse que ficaria com esse lado do universo, no qual nós nos encontramos. E o Senhor disse: vai, mas nós vamos nos encontrar. E o dia da decisão é o dia em que se decidirá de quem, por fim, o reino do mundo será. Nós já sabemos pelas profecias, mas efetivamente isso se dará naquele grande dia, quando Cristo e o anticristo face a face. O anticristo todo armado. Imagine com bomba atômica, com bomba biológica, com canhão, metralhadora, 38 estilingue, todo mundo até os dentes armado. E nós, juntamente com Cristo, vestidos de vestiduras brancas, não traremos nenhuma .40, não traremos nenhuma arma. Mas como é que luta sem arma? Da boca do Cristo de Deus sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Aí ele vai lutar assim, é? É assim? Não, queridos, isso é simbólico. É a palavra. É a palavra. Basta ele falar e tudo acontece. E a Bíblia diz que naquele grande momento, quando o anticristo pensar em puxar o gatilho, coitado, é muito fraco. Estando eles ainda em pé, as suas línguas apodrecerão em sua boca, e os seus olhos apodrecerão ainda na órbita. Eles serão consumidos ainda em pé. Não serão capazes de dar um passo sequer. Será uma grande ceia de Deus, em que se diz: vinde os abutres, vinde os urubus, todas as aves, todas as espécies, para comer carne de grande, pequeno, poderosos, de todos.
que se colocaram contra Deus. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, Ele domina todo o universo. Ninguém pode ir contra o Senhor. De maneira que o Senhor pegará o anticristo, o falso profeta, é o finalzinho do capítulo 19, e os lançará vivo no lago de fogo. E o diabo, os seus anjos e todos os demônios serão todos aprisionados no abismo. Só um texto para nós encerrarmos, Isaías capítulo 24. Esse capítulo é muito interessante, leia ele em casa ainda hoje. Quem ainda não leu, quem já leu pode ler novamente. Porque o capítulo 24 todo ele descreve essa guerra que eu acabei de falar para os irmãos. Zacarias capítulo 14 também descreve essa mesma guerra. Tudo isso. E o versículo 21 então diz assim, olha. 24, 21 de Isaías. Naquele dia, repita comigo, naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Amém? Repita comigo, naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere. Serão encarcerados num cárcere? Serão encerrados num cárcere e castigados quando? Depois de muitos dias. Isaías disse muitos dias. Nós temos o Apocalipse, sabemos, depois de 1000 anos, sairão do cárcere, sairão do abismo, sairão da prisão e serão castigados eternamente. É o capítulo 20 de Apocalipse. O Senhor Jesus reinará sobre toda a terra. E os vencedores reinarão com ele sobre nações. Por 1000 anos. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O que nós teremos? Como os irmãos estão... Próxima mensagem. A consumação final e máxima do supremo propósito de Deus. A Nova Jerusalém.